Quem é que é distraído? Aí, tá vendo, irmãos? É sempre assim, essa rotina das perguntas é assim, Osmar. Irmãos, não sei aqui quem já teve a experiência de ir fazer uma coisa, quando foi ver, fez 10 coisas, mas não fez aquilo que ia fazer. Quem já teve essa experiência? Ou então, pegou o celular para ver uma mensagem rapidinha, sabe? Para pagar uma conta, para ver rapidinho, quando foi ver, estava vendo vídeo de cachorro dançando, cachorro aprendendo a andar de skate. Já teve essa experiência já? Irmãos. Bem-vindos ao clube, né, dos distraídos. E é exatamente sobre isso, daqui a pouco vai entrar aqui, que eu quero falar com vocês hoje. A distração, ela tem o poder de roubar o nosso tempo. É verdade ou não é? Hoje, na hora do almoço, eu peguei o celular de todo mundo e fui ver lá na gestão de tempo do celular, onde cada um dedicava seu tempo no celular, né? E você não percebe. Você percebe? Quando você fica ali, horas e horas, passando o dedo ali, olhando, você percebe muitas vezes que passou meia hora vendo coisa que não vai produzir nada na sua mente? A gente não percebe. A distração é uma arma, a distração ela é algo que tem o poder de roubar o nosso foco e roubar o nosso tempo. E eu quero hoje ler com vocês um texto que está, deixa eu ligar, se eu ligar não funciona, o texto que está no livro de Lucas. Não está passando, João? Você vê para mim, por favor? Lucas capítulo 10, verso 38. Se a distração ela tem esse poder de roubar o nosso tempo, imagine na nossa vida espiritual. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Evangelho de Lucas, capítulo 10, nós vamos ler do verso 38 até o verso 42, que diz o seguinte. Jesus e seus discípulos seguiram viagem e chegaram a um povoado onde uma mulher chamada... Qual era o nome da mulher? Vamos nos atentar aos nomes. Marta os recebeu em sua casa. Sua irmã, segundo nome para prestarmos atenção, qual é o nome dela? Então, eram 2 irmãs. E elas também tinham um irmão. Qual é o nome do irmão delas? Lázaro. Elas eram irmãs de Lázaro também. Só que o texto não cita Lázaro. Sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouvia o que ele ensinava. Verso 40. Marta, porém, estava ocupada com seus muito afazeres. O que Marta estava? Ela estava muito ocupada. Porque Marta tinha muito compromisso. Marta tinha muita tarefa. Marta tinha muita demanda. E o que ela fez? Ela foi a Jesus e disse: Senhor, não incomoda que minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe que venha me ajudar. Verso 41. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa. E ninguém tomará isso dela. Vamos orar? Pai, nós colocamos essa palavra, este momento na tua presença, e te pedimos que o teu Espírito nos direcione, que o teu Espírito fale aos nossos corações, que o teu Espírito toque no nosso interior. Senhor, revela-nos algo novo da tua palavra, Senhor. Revela-nos aonde temos nos distraído, Senhor, e perdido a melhor parte. Que nessa noite o teu Espírito Santo fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Marta, Maria, Lázaro eram amigos de Jesus. Falando especificamente de Marta e Maria, elas sabiam quem era Jesus. Elas sabiam que Jesus era o Messias. Elas viam o que Jesus estava fazendo no dia a dia. E elas recebem Jesus. E a palavra aqui cita Jesus, mas provavelmente os seus discípulos, os 12, estavam junto com ele. Então imagine a demanda de serviço que tinha ali. Arrumar a mesa para aqueles homens, arrumar o ambiente, receber a eles. Mas a palavra nos mostra aqui
que as duas irmãs tinham focos totalmente distintos. O foco era deixar tudo perfeito, era trabalhar, era mostrar, ela estava com Jesus na sala da sua casa, porém ela queria deixar tudo arrumado. E a outra queria ficar aos pés dele, ouvindo aquilo que ele dizia. E a partir deste versículo, a partir deste trecho das Escrituras, eu quero, juntamente com você, entender que muitas vezes nós estamos como Marta. Muitas vezes nós estamos ocupados, muito ocupados e distraídos. Nós vivemos numa geração que é considerada a geração mais conectada da história. Você aí agora está conectado a uma rede de informações que te dá informações do mundo todo em tempo real. Não sei aqui quem se lembra, para você saber que algo tinha acontecido, por exemplo, do outro lado do mundo, você tinha que ver um telejornal, você tinha que ver uma notícia. Hoje em dia não. Você pega o celular, você já sabe o que está acontecendo nas redes sociais. Você está acompanhando aqui os brasileiros causando nos Estados Unidos. Você vem em real time, parece que você está lá. Por quê? Porque nós somos uma geração conectada. É a geração mais conectada que existiu. Porém, sendo uma geração muito conectada, isso é bom. Mas, porém, nós somos uma das mais distraídas. Porque o excesso de informação nos tem distraído. Nós somos distraídos. Nunca tivemos tanto acesso à informação e nunca fomos tão distraídos. E só que essas distrações, elas têm o poder de afetar as nossas vidas. Elas afetam a nossa vida profissional. Elas afetam a nossa vida pessoal. Elas afetam o nosso casamento. E principalmente, afeta aquilo que nós não vemos, a nossa vida espiritual. E essa distração, ela surge muitas vezes como? Ela surge como coisas legítimas. Coisas que não são pecaminosas. Coisas que precisam ser feitas. Nós observamos que Marta, o que Marta fez? Marta permitiu que as suas ocupações, aquilo que ela precisava fazer, afastasse ela daquilo que era mais importante. E a partir desse texto, Evangelho de Lucas, capítulo 10, do verso 38 ao verso 42, eu quero ver com vocês quais são os perigos da distração espiritual revelados nesse texto. Quais são esses perigos? E em primeiro lugar, no verso 40, diz o seguinte: primeiro ponto, a distração nos afasta da presença de Deus. Então, falando da distração espiritual, essa distração espiritual, ela nos afasta da presença de Deus. E aí diz o seguinte: Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. O que Marta precisava fazer? Ela sabia o que precisava fazer. Era legítimo. Só que Marta, ela não estava fazendo o principal. O que Marta precisava fazer naquele momento, meus irmãos? Desfrutar da presença de Jesus. Imagina só, Jesus vai na sua casa. Jesus vai lá na sua casa, lá, Osmar, no apartamento novo. E aí, vai lá visitar você, comer uma pizza com você. E aí ele chega lá. O Osmar está lá, recebendo ele, e a dona, minha amiga Paula, está ocupada, querendo fazer tudo, no momento em que ela deveria desfrutar dele. E aí você fala, é verdade, né, pastor? É verdade isso aí. Só que nós estamos vivendo assim. Nós vivemos exatamente desse jeito. Nós nos envolvemos com tantas coisas. Quem aqui tem uma vida agitada? Levanta a mão. Todos nós. Quem não tem vida agitada é esse bebezinho aqui, ó. Esse aqui não tem vida. Aqui não tem vida agitada também. Ele agita a vida, né? Ele agita a vida. Todos nós temos. Eu tenho certeza que amanhã você tem um monte de leão para vencer. É ou não é? Todos nós temos. Mas só que a grande questão é que nós deixamos essas coisas se tornarem distração. E elas nos afastam do principal. Onde nós somos chamados
a termos relacionamento com Deus, nós somos afastados desse principal. E muitas vezes, posso falar algo para vocês? Em ambientes como esse, em que nós estamos aqui ouvindo a palavra, cantamos louvores, demos nossas ofertas diante do Senhor, oramos uns pelos outros, em todo primeiro domingo do mês participamos da mesa do Senhor, vamos ter aqui batismo no final do mês, um ambiente, entre aspas, religioso. Só que nós estamos dentro de um ambiente como esse, distraídos e não estamos usufruindo da presença do Senhor. Sabe por quê? Porque estamos acostumados. Sempre falo isso. E ao invés de nós desfrutarmos, nós não desfrutamos. Entenda uma coisa, meus irmãos. Esse texto, ele nos mostra que é possível estar perto de Jesus, mas longe dele espiritualmente. Nós podemos estar perto de Jesus, tocando em Jesus, ouvindo sobre Jesus, ouvindo a palavra dele e longe dele. Isso é preocupante. Isso é preocupante. Podemos estar perto dele e perdermos momentos de comunhão com ele. Quanto tempo você não tem comunhão com Deus? Não precisa responder. Mas quanto tempo? Quanto tempo você não usufrui da presença de Jesus? Sabe quando você... Imagina você agora, exatamente agora, de férias numa praia paradisíaca no Caribe. Imagina. Devia ter colocado a foto aqui para vocês se imaginarem lá, né? Só que o que acontece? Você está nesse local, que é um local para você descansar, usufruir da família, mas o que acontece muitas vezes, você está distraído. Quem já viu já? Uma vez eu tirei uma foto, a gente estava com um grupo de pessoas, estava na praia inclusive, tinha umas 9 pessoas. Eu também estava porque eu tirei a foto. Mas as 9 com o celular na mão. Nós nos usufruímos do momento, irmãos. Isso acontece aqui dentro também. O momento em que é para você estar focado naquilo que Deus está falando no seu coração, você está focado em tudo. Você está aqui, mas você está preocupado com o que está acontecendo lá fora. Onde nós precisamos usufruir da presença de Deus. Usufruir da presença de Jesus. Tocar em Jesus. Ter comunhão. Um vai falar da igreja de Éfeso. Igreja extremamente ativa. A igreja de Éfeso, eles eram um povo que trabalhavam muito. A igreja de Éfeso eram homens e mulheres que perseveravam. A igreja de Éfeso eram homens e mulheres que conheciam a palavra. A palavra diz que eles combatiam as falsas doutrinas. A igreja de Éfeso era uma igreja que não tolerava o pecado, ela confrontava o pecado. E Jesus fala isso aqui para a igreja de Éfeso. Contudo, tenho contra você uma queixa. Você abandonou o amor que tinha no princípio. Ou seja, eles se acostumaram. Eles se acostumaram. Jesus faz uma acusação contra aquela igreja. É uma igreja que trabalhava, que fazia, mas que estava no piloto automático. Meus irmãos, que o Senhor nos livre de sermos essa igreja. Mas que nós possamos ser uma igreja que usufrui da presença dEle. E essa igreja era como Marta. O que Marta fazia? Marta estava fazendo as coisas para Jesus, mas tinha perdido intimidade com Ele. Meus irmãos, que nós possamos ter olhos para a nossa vida com o Senhor. Segundo ponto, verso 41, diz que vai nos mostrar que essa distração, ela produz ansiedade
e inquietação. Verso 41 diz: mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Presta atenção, destaque aqui para a palavra inquieta. A palavra inquieta vem do grego merimnas, que significa estar ansioso, estar preocupado com cuidados, estar alerta com algo. Significa estar dividido entre coisas. Ela estava muito mais do que inquieta. Ela estava, algumas versões também vai falar que ela estava ansiosa. Ela estava ansiosa. Ela estava em alerta com o que estava acontecendo ao redor dela. Então o que nós enxergamos aqui? Que a raiz do problema não era o que ela estava fazendo. A raiz do problema não era o serviço. Mas a raiz do problema era o coração ansioso dela. O coração inquieto. Irmãos, eu falei isso aqui pela manhã. Acho importante trazer a pauta da conversa aqui. Nós somos viciados em agitação. É ou não é? Quando você tem 3 minutos de paz, o que você faz? Você caça problema. Não é assim, irmãos? Não é? Cíntia está aposentada, mas está caçando problema. Estou brincando, viu, Cíntia? Está trabalhando. Tem gente que só de pensar em se aposentar já fica louco. Já viu aquele meme do velho aranha? Quem já viu já do velho aranha? Que só se enfia em problema? É o velho aranha, é um homem ansioso. Nós somos viciados nisso. Nós queremos cada vez estar mais envolvidos com as coisas. Nós muitas vezes pegamos compromissos que não cabem na agenda. Por quê? Porque é o falar sim para tudo, é o querer estar envolvido, é o querer estar fazendo. Nós precisamos aprender uma coisa: falar não. Fala não. Vocês não sabem falar não. Vocês não sabem falar não. Mas falem não. Vão aprendendo. Nós precisamos aprender a falar não para algumas coisas. Nós precisamos valorizar os momentos de solitude, momentos de paz, momentos em família. Porque o que acontece? Essas distrações, essas inquietações, elas trazem perturbação aos nossos corações. E a palavra aqui, que é usada para inquieta, ela transmite a ideia de alguém que está dividido entre muitas preocupações. Ou seja, Marta estava com Jesus no ambiente, só que ela tinha muitas preocupações com o que envolviam aquela visita. Quanto Maria, que vivia no mesmo contexto que ela, que dividia os mesmos detalhes de vida que ela, o que Maria estava fazendo? Aproveitando. As suas inquietações internas não deixam você sentir a presença de Deus. Sabia disso? Hoje de manhã algumas pessoas me procuraram, chorando, porque o coração está ansioso, o coração está cheio de coisa, preocupação. Você não tem preocupação também? Tem ou não tem? E essa preocupação, o que acontece com ela? Ela vem para cá. Essa preocupação, o que acontece? Ela te acompanha. Essa preocupação, o que acontece? Não deixa você ouvir a palavra. Na hora que você vai orar, você não consegue nem usufruir da presença de Jesus, porque você está com tanta preocupação que você só fica pensando na preocupação. Irmãos, eu sei que nós temos problemas muitas vezes com finanças. Temos ou não temos? Desafios gigantescos, é ou não é? Eu sei que muitas vezes nós temos ansiedades com relação ao futuro, sim ou não? Temos, é normal. Temos situações familiares que precisamos nos focar e resolver. Temos ou não temos? Temos! Só que nós precisamos entender hoje que quando nós estamos diante de Jesus, Ele é o Deus soberano e Ele sabe de todas essas coisas. E é Ele quem coloca a paz em nossos corações. É Ele quem coloca a paz sobre as nossas vidas. E nós precisamos viver
a esfera do príncipe da paz. Porque a mente muito tribulada, ela perde a capacidade de ouvir a voz de Deus. Ela perde a capacidade de absorver aquilo que Deus está falando. João, quando andou sobre as águas, como foi? Quem estava lá e viu? Ninguém. Mas a palavra de Deus nos diz que Pedro, olha, já coloquei, não colocar outro, não mandar as águas lá. Pedro, quando estava andando sobre as águas, ele estava olhando para Jesus. E aí, Evangelho de Mateus, capítulo 14, verso 30, parte A, diz, olha só, quando Pedro estava andando, olhando para Jesus, ele estava andando sobre as águas. Mas a palavra diz que quando reparou o vento forte, quando ele viu as ondas, o que fala? Que ele ficou aterrorizado. Lembra dos discípulos no barco? O que Jesus estava fazendo? Dormindo, irmão. Que paz é essa, né? Que paz é essa? Ele estava dormindo. E os discípulos estavam como? Apavorados. Irmãos, Jesus está na sua vida. Você é discípulo de Jesus. Não olhe para o vento. Não olhe para a onda. Mas olhe para Ele. E entenda que Ele está na sua vida. Ele está no seu casamento. Ele está nas suas finanças. Ele está no seu dia a dia. Olhe para Ele. Olhe para Ele. Pedro começou. Sabe quando foi que o problema de Pedro começou? Quando ele mudou a sua atenção. Quando ele olhou para a situação. E eu sei que você pode estar enfrentando hoje muitas tempestades na sua vida. Umas mais fracas, outras mais fortes. Mas eu queria pedir para você olhar para o Senhor Todo-Poderoso, soberano, que está na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Terceiro ponto aqui, o verso 42. O verso 42 vai nos mostrar que a distração, ela nos faz trocar o essencial pelo secundário. E aí no verso 42 diz o seguinte, apenas, olha só, Jesus falando, apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa, e ninguém tomará isso dela. Jesus não está repreendendo Maria por servir. Porém, o que ele faz? Ele corrige as prioridades dela. Ele corrige aquilo que é prioridade na vida dela. Maria, o que ela fez? Ela entendeu que naquele momento em que Jesus estava ali, existia algo mais importante para ela fazer. E é isso que a gente faz. É isso que nós fazemos. Nós vivemos, irmãos, nossa vida é cheia de coisa importante. É ou não é? Tudo é importante. Tudo é importante. Tudo toma o nosso tempo. Tudo toma a nossa atenção. Tudo desvia o nosso foco. Tudo rouba a nossa força. Tudo, como diz aí os jovens, tudo rouba a nossa brisa. Tudo. Só que Maria, ela entendeu o seguinte. Ela ouviu de Jesus. Meus irmãos, nós estamos diante de Jesus. E nós investimos tempo em tantas coisas. Você investe tempo em redes sociais. Você investe tempo em entretenimento. Você investe tempo em trabalho. Você investe tempo em projetos pessoais. E nada disso é pecado. E tudo isso é importante. Mas sabe qual é o grande problema? O problema é que nós negligenciamos aquilo que é importante. E aí, nós trocamos o essencial pelo secundário. Recebi uma frase aqui, de um amigo que estava no culto aqui pela manhã.
Eu quero ler a frase para vocês na íntegra, como ela é. O Marcelo me mandou aqui. Eu já tinha ouvido essa frase do John Wesley. John Wesley diz o seguinte: tempo com Deus não compete com suas atividades diárias. Pelo contrário, Ele faz que tenhamos muito mais produtividade, melhores resultados, melhores decisões, melhores respostas e otimismo no nosso tempo. Porque estaremos andando sob sabedoria divina. E aí tem até um recorte que mostra a agenda de John Wesley. E aqui mostra que John Wesley, ele dormia apenas 6 horas por noite e acordava pontualmente às 4 horas da manhã para iniciar seu tempo com Deus. E dividia ali as suas ministrações, as suas tarefas diárias, e de momento em momento ele parava para ter tempo com Deus. Pergunta para você: na sua agenda, onde tem Deus nela? Na sua agenda, onde está aquilo que é importante? Sabe que, não sei aqui, quem dirige aqui? Se tirar o GPS de você, o que acontece? Dá ruim, não dá? Antigamente você dirigia com guia. Você dirigia com guia em cima da perna. Aí dava uma página, você ia lá para outra página. Aqui você emendava na outra página. Aí, né, quando você era office boy, você tirava a xerox dos negócios e colava, que era mais fácil. Já o GPS, você está num lugar que você não conhece? Já. O que acontece? Desespero. Você sabe que vai chegar a algum lugar, mas não vai chegar onde tem que chegar. Meus irmãos, sabem qual é o problema? Nós perdemos a referência. Nós vamos chegar a algum lugar, porque estamos distraídos. Vamos chegar a algum lugar, mas não vamos chegar onde precisamos chegar. Somos um povo distraído, ocupado e que perdeu a referência. Nós precisamos hoje voltar os nossos olhos para Jesus. Porque muitas vezes temos uma vida tão cheia de coisas e temos dado ao Senhor o que sobra. Não temos priorizado. Não temos priorizado a Deus. Onde Deus está na sua vida, na sua agenda? A sua agenda é aquilo que é prioridade para você. Nós precisamos, meus irmãos, não trocar o essencial pelo secundário. Esaú chegou cansado do campo. Esaú era o primogênito. Ele tinha sobre a vida dele a bênção da primogenitura. Só que quando Esaú chegou em casa cansado, com fome, o que ele encontrou? Jacó preparando, um prato maravilhoso. E o que acontece com Esaú? Naquele momento, ele valorizou mais aquilo que ele sentia que era fome e trocou a bênção da primogenitura por um prato de lentilhas, a tão famosa passagem que nós conhecemos. Meus irmãos, sabe qual é o maior prejuízo dessa distração? É nós abandonarmos aquilo que realmente importa. Nós temos abandonado aquilo que realmente importa. E é isso que a distração faz. Sabe o que ela faz? As distrações do dia a dia nos leva a trocar oração por entretenimento. Nos leva a trocar comunhão por ocupação. Nos leva a trocar a eternidade por urgências momentâneas. E depois que Esaú matou a sua fome, o que aconteceu com ele? Ele percebeu o que tinha feito. Depois que ele matou a sua fome, ele percebeu o que ele tinha feito. Diante disso, nós precisamos avaliar quais têm sido as nossas prioridades. O que é prioridade para você hoje? Talvez a sua prioridade de hoje seja passar no concurso. Muito bom. Talvez a sua prioridade hoje seja eliminar algumas dívidas. Excelente. Talvez a sua prioridade hoje seja servir mais a Deus. Maravilhoso. Talvez a sua prioridade hoje seja se especializar melhor naquilo que você faz. Meu irmão,
palmas para você. Sabe por quê? Tudo isso é legítimo. Tudo isso é legítimo. Tudo isso precisa ser perseguido? Sim. Nós não somos aquela seita que todo mundo se tranca no bunker e fica escondido esperando o mundo acabar. Não. Eu nem vou servir chá para vocês também, não. O máximo que vai ter para o culto da noite é aquele chocolatezinho quente, que está chegando a época do chocolate quente, né? Está chegando, vai esfriar. Mas sabe qual é o problema? Diante da legitimidade de todas essas coisas, nós temos deixado de lado o principal, que é a presença do Senhor. Nós cantamos, a gente vem para o culto, a gente canta. Você cantou Rompendo em Fé aqui, cantou músicas que realmente exaltam a Jesus e mostram a sua dependência dele. Isso é muito bom. Você colocou a sua oferta diante de Deus? Maravilhoso. Isso é ser generoso com o Senhor. Mas se tudo isso não tiver por trás a nossa comunhão com Ele, meus irmãos, nós estamos tendo atitudes religiosas que vêm para colocar uma tampinha no nosso ego, deixar o nosso ego mais aconchoado, mais gostosinho, para que a gente possa ter uma semana de distração, onde nós precisamos sair daqui hoje entendendo que o Senhor precisa ser em primeiro lugar nas nossas vidas. O Senhor precisa ser em primeiro lugar na sua vida. O Senhor precisa ser em primeiro lugar na sua semana. Ah, pastor, eu não consigo. Eu saio de casa 6 horas da manhã, eu acorda 15 minutos antes. Acorde 20 minutos antes. Mas valorize o Senhor. Faça paradas. John Wesley fazia isso. John Wesley, antes de cada atividade, ele tinha o tempo dele com Deus, e antes de cada atividade ele tirava 5 minutos para orar e agradecer a Deus. Encaixe o Senhor na sua agenda. E meus irmãos, essa história de Marta e Maria, ela vai nos ensinar o seguinte: que em primeiro lugar, a distração nos afasta da presença de Deus, que a distração produz ansiedade e inquietação, e que a distração nos faz trocar o essencial pelo secundário. E Jesus continua hoje fazendo a mesma pergunta para mim e para você: o que está ocupando o seu coração? O que está ocupando o seu coração? Fique de pé comigo, por favor.